Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica, a nossa primeira aula de Geometria Analítica. E hoje a gente vai ver alguns conceitos básicos, algumas definições que são necessárias para a gente começar a fazer os exercícios. E a gente vai estar usando o livro, né, nesse curso aqui. A gente vai estar usando o livro do Steinbrück, alguma coisa assim, né? Um nome muito difícil de se pronunciar. Acho que deve ser alemão, estranho. A gente vai estar usando esse livro, você pode pesquisar aí no Google, Geometria Analítica, Steinbrück, com CH no final. E aí você vai estar encontrando para comprar ou, enfim, você vai estar encontrando aí na internet. Ok, o que a gente precisa saber inicialmente? A gente precisa saber o que é uma reta orientada. Bom, digamos que você tem aqui um ponto e aqui esse ponto determina... Tá, você tem dois pontos aqui, eles determinam uma reta, né? Você tem um monte de pontos aqui, digamos assim. E aí você tem um ponto que você vai dizer que esse ponto é a origem da sua reta. Aqui é O. Daí você vai nessa reta e você fixa um sentido. Eu adiciono uma setinha aqui para poder indicar esse sentido. E aí, o que eu faço com ela? Eu digo que esse sentido aqui, de O para cá, ele é positivo, ok? Eu indiquei o sentido positivo da minha reta. Se eu quisesse que fosse aqui desse lado, poderia ser também, mas eu quero desse lado aqui porque por convenção é sempre assim. Tá? E aí eu venho aqui e fixo um sentido oposto ao meu sentido positivo. A partir do ponto de origem, esse daqui vai ser negativo. Ou você pode dizer que para a direita, né, direita aqui, o sentido é positivo, para a esquerda o sentido é negativo. Quando a gente tem uma reta orientada, a gente pode chamar essa reta de eixo. Ok? Mas uma reta orientada é basicamente isso. É uma reta com um ponto que você chamou de origem. No caso da reta numérica, o nosso ponto de origem é o zero. Aqui eu utilizei a letra O, pode ser zero, aqui se considerar como reta numérica. E aí a gente fixa uma unidade de medida. Aqui a gente fixa o número 1, beleza. Aí a gente vem e pega do mesmo tamanho, da mesma distância, marca aqui de novo e coloca o 2. Beleza? E a gente vê aqui no sentido negativo, mesma distância e marca menos 1. E assim, quando a gente consegue preencher toda essa reta aqui completa, a gente tem a reta real, tá? E é basicamente isso. Beleza, o que a gente tem agora? Segmento orientado. Quando que um segmento ele é orientado? Bom, para termos um segmento, a gente tem que ter dois pontos, certo? A gente tem que ter a origem do segmento. Aí, digamos, deixa eu apagar isso aqui que tá feio pra caramba. A gente tem a origem do segmento e aqui a gente tem o fim do segmento, beleza? Aqui eu vou chamar de A. Esse aqui é o meu extremo. Esses dois são extremos. Esse daqui é chamado de origem e esse aqui é chamado de extremidade A, tá? O que a gente pode estar fazendo aqui? Já que ele é um segmento orientado, a gente pode escrever o A, indicando a origem e o fim do segmento, e indicando que ele é um segmento orientado, beleza? E ele pode ser representado da seguinte forma: o A. E a gente sempre usa uma setinha para poder indicar o sentido do segmento, ok? Ele pode ser para cá, enfim, sempre assim. Beleza, a gente viu o segmento orientado. Agora, se eu vier aqui e pegar esse ponto A, e vir trazendo ele para cá e apagando esse segmento, apagando, e eu deixo o ponto A em cima do ponto O. O ponto A e o ponto O estão no mesmo local. Qual que é a distância desse segmento? Nenhuma, não tem. Ele tem dois pontos no mesmo local. Então eu digo que esse segmento é um segmento nulo, ok? E é basicamente isso. É um segmento cuja a origem, aqui o nosso ponto O, coincide com a extremidade, que é aqui o ponto A, certo? Só isso. Segmentos opostos. Beleza. A gente tem aqui o segmento OA, certo?
Aí, esse segmento A tem início e tem fim aqui. Lembra da reta numérica que eu falei para vocês lá? Ela tinha início e não tinha fim. Eu só indiquei um ponto de origem aqui. E que ela cresce infinitamente. A setinha é só para indicar que ela cresce infinitamente o seu sentido. Beleza? E aqui também, mesma coisa. Aí, digamos, então, esse aqui é um caso diferente. Esse aqui é um segmento, ele tem origem e tem fim. Digamos que ele tem... Aqui, essa aqui é a origem. Aí, eu venho aqui e pego um outro segmento. OB. OB tem sentido oposto ao de OA. Então, eu digo que esse segmento OA e OB são segmentos opostos. Beleza? É simplesmente isso. Você tem aqui um segmento com uma origem, ele tem um determinado sentido, e no sentido oposto a esse segmento, a gente tem o que inicia com o mesmo ponto de origem, ele tem um sentido oposto do segmento A, do segmento em questão, certo? Poderia ser um segmento assim, ó. Você tem um segmento aqui, e aqui você tem um segmento AB aqui, e aqui você tem um segmento AC. AC tem um sentido oposto de AB. É basicamente isso, só isso. Beleza. Aqui agora, o que a gente vai ver? Medida de um segmento. A medida de segmento é dado pelo seu comprimento. Ó. Digamos, você tem um segmento aqui. Aí você vem aqui e você pega uma unidade de medida, que você tem o segmento AB. Aí você vai e fala assim, olha, eu tenho uma unidade de medida aqui, ela vale uma unidade, certo? Unidade padrão, pode ser metro, centímetro, quilômetro, beleza. Vale uma unidade. Eu quero ver quantas vezes esse uma unidade vai caber dentro do AB, certo? Quantas vezes ele vai caber aqui dentro. E aí, digamos que esse aqui fosse um caso, né? Teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unidades. E é assim que a gente faz a medida de um segmento. E o comprimento de um segmento, é assim que a gente dá a medida de um segmento. O comprimento, às vezes, é chamado de módulo, tá? Então, se você disser módulo de um segmento ou comprimento, dá no mesmo, ok? São todas as mesmas, é a mesma coisa. Quando a gente for falar de vetores, daqui a pouco, a gente vai falar que um vetor precisa de módulo, direção e sentido, certo? Direção, ok? A direção é dada assim por um desenho, tá? Sempre por um desenho. E sentido, indicado pela a flechinha, né? Aqui você tem o ponto de origem e a extremidade. E módulo, que é o valor do comprimento desse segmento. E aí já adiantei a definição de vetor para vocês. Então, vetor precisa ter módulo, direção e sentido. Claro que tem mais algumas coisinhas, a gente vai entrar em detalhes na próxima aula. Beleza, e se o segmento for um segmento nulo? Você tem o ponto A aqui e você tem no mesmo local o ponto B. Se o segmento for nulo, então o comprimento é zero. O módulo desse segmento aqui é zero. Beleza, e aqui? Digamos que você tenha AB, o segmento AB. A gente tem também que o segmento BA tem o mesmo comprimento, o mesmo módulo. Porque você concorda comigo? Olha aqui no nosso desenho. Aqui vale 7 unidades. Se você começa a contar daqui para cá, beleza? Você não tem AB. Você tem agora... Deixa eu apagar isso daqui. Você tem agora BA. Se você começa a contar daqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da mesma forma. Então, AB, o comprimento do segmento AB, o módulo do segmento AB, é o mesmo que o módulo do segmento BA, certo? Basicamente, só isso. Toda vez eu falo isso, né? Só isso. Direção e sentido. Eu acabei adiantando isso aqui atrás, tá? Direção, a gente dá através de um desenho. Por exemplo, a direção é essa daqui, a direção é essa daqui, a direção é essa daqui, certo? E
Quando que a gente sabe que dois segmentos têm a mesma direção? Então, já que olhando assim graficamente, né? Eu posso estar olhando aqui, tá retinho, mas na verdade ele pode ter uma leve inclinaçãozinha. Claro que aqui teve uma inclinaçãozinha gigantesca, né? Mas enfim, se você estivesse tratando com segmentos muito grandes, pode olhar no GeoGebra em algum lugar assim. Se você tiver uma inclinação muito pequena, eles vão se encontrar em algum lugar, não vão ter a mesma direção, ok? Mesmo que tenha uma inclinaçãozinha muito pequena. Tá, então como que a gente sabe? Deixa eu apagar isso aqui tudo. Como que a gente sabe então que os dois segmentos têm a mesma direção? Se os dois segmentos pertencem a retas paralelas, por exemplo, você tem duas retas aqui, essas retas são paralelas, aqui dá pra ver que tem uma leve inclinação, mas vamos fingir que elas são paralelas, beleza? E aqui você tem o segmento A, e aqui você tem o ponto B, o segmento AB. Ele tá dentro dessa reta aqui, tá? E aqui você tem A, e aqui você tem B. Beleza. Vou colocar C e D. Esses dois segmentos têm a mesma direção, porque eles pertencem a retas paralelas. Ou você pode colocar aqui e você faz aqui um segmento A, B. E aí você vem e puxa aqui o segmento C, D. Beleza? Eles pertencem à mesma reta. Então, eu posso dizer que eles têm a mesma direção. Porém, eles podem ter a mesma direção, por exemplo, aqui, AB pode ter a mesma direção, mas podem ter sentidos contrários. Ó, AB tem seu sentido positivo aqui para a direita, né? Isso. E para a esquerda, ele tem sentido negativo, ok? Para a direita aqui positivo, para a esquerda aqui negativo. Não sei porque eu sempre me confundo com direita e esquerda. Não costumo usar muito isso. Tá, então é basicamente só isso. E aqui eles podem estar na mesma reta e eles podem ter, sim, o mesmo sentido, ok? Então, nunca confunda direção com sentido, tá? Quando que dois segmentos têm a mesma direção? Quando eles pertencem a retas paralelas ou a retas ou a retas paralelas ou a mesma reta, retas coincidentes, retas que pertencem à mesma reta, tá? E vamos lá. Eu acho que eu deixei bem claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? A gente se vê na próxima aula. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para aumentar um pouco o número de inscritos aqui no canal, que tá bem curtinho, isso dá um incentivozinho legal quando os inscritozinhos aparecem. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.